Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. Quem passa pelas escolas ou núcleos de educação infantil da rede municipal de Florianópolis geralmente fica encantado com o colorido da arte dos muros. Várias unidades estão decoradas com grafite. A arte leva mensagens que ressaltam temas como a inclusão, a cultura local e a diversidade. Uma ação que democratiza a arte, contagia e aumenta a sensação de pertencimento e autoestima dos estudantes. No Educa Floripa de hoje vamos falar sobre grafite nas escolas e também vamos conhecer a Pietra Ludwig Russo, estudante da rede municipal e medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática. E a gente inicia falando sobre a arte do grafite que está presente em diversas unidades da rede municipal. E quem está aqui comigo é o Victor Moraes Reis. Victor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo espaço, super importante poder falar sobre educação e sobre esse trabalho que tem sendo desenvolvido junto com a secretaria e os artistas locais. Victor, tu estás coordenando esse trabalho e eu queria que tu falasse um pouquinho de como que foi o início, porque o grafite nas escolas, ele começou quase que de forma independente e aí a Secretaria Municipal de Educação abraçou essa ideia e transformou essas iniciativas em um grande projeto, é isso? Isso. Normalmente, assim, os artistas de bairro, assim, eles acabam já interagindo na sua região, na sua rua, nos muros. E os muros das escolas normalmente chamam bastante atenção, porque são muros grandes. E eles acabam interagindo com o professor, com o estudante, às vezes o filho dele está ali também. Ele acaba cedendo a sua arte nessas escolas, normalmente por forma independente, ele mesmo que investe, leva seu material e acaba criando junto com a comunidade. A partir do momento que a secretaria vê isso como uma oportunidade de melhorar esses muros esteticamente, oferecendo para a criança, para o professor, para o pai, essa estética bonita que acaba elevando a autoestima das pessoas, acaba dando também uma oportunidade para esse artista como profissional da arte, né? Porque ele tem isso como a sua profissão mesmo, e ele é valorizado nisso, então acho super importante essa relação, né, da valorização do artista e também da valorização daquele espaço público que é para todo mundo, né? Você tocou em dois pontos importantes, valorização do artista e valorização do espaço público, né? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso, mas eu queria que tu me contasse, Vitor, quantas escolas já foram contempladas, né? E como é que é feita a seleção, a escolha dessas unidades? Hoje a gente está já executando, já foram 90 escolas e creches, né? Núcleos de educação infantil. No núcleo todo da cidade. São 122, se eu não me engano, algo por ali. Então a gente já está quase contemplando todas as unidades. A gente vai contemplar todas as unidades mesmo. E já foram mais de 35 artistas envolvidos também. Que bacana. É um projeto grande. Grande. Já acontece há mais de um ano. E a gente tem tentado assim, entregar com excelência para todos. Né? Ele não encerra esse ano, então? Vocês seguem para o ano que vem? Vai até ano que vem. Assim, a gente espera até que seja um projeto contínuo, né? Porque toda hora também aparece uma unidade nova que merece também uma atenção. E essas artes, às vezes, elas também precisam ser revitalizadas e tal. Então a gente espera que seja um projeto contínuo. Vitor, tu falou sobre enriquecer os espaços escolares, né? E é isso que esse tipo de arte traz, né? Ele valoriza aquele espaço, aumenta a autoestima do estudante, deixa a região onde a escola está inserida ainda mais bonita. Sim, e também tem a sensação de pertencimento, né? Como a gente tenta envolver os alunos também, eles acabam se identificando com as artes, porque às vezes eles que sugeriram aquela temática. Então, isso é uma outra coisa super importante, assim, mostrar que ele é responsável por aquilo também, tanto na criação, tanto quanto no cuidado por aquele espaço. Então, ele mesmo, ele vai prestar atenção, nossa, não, eu participei disso, é o meu muro, a minha escola, eu vou cuidar, não vou deixar ninguém botar um lixo ali, ou fazer qualquer coisa em cima. Desperta também toda uma consciência. Exatamente. Como é que é feito o processo de criação, Victor? É proposto alguma coisa, as escolas propõem? Porque eu imagino que cada unidade deve considerar a sua realidade local, a cultura daquela região. É mais ou menos por aí? Com certeza. A gente percebe muito essa diferenciação entre o NEIM, né, que são as creches, e as EBMs, que são as escolas. Nas creches, claro, a criança é muito pequenininha, assim, então a gente tenta trazer algo muito mais lúdico,
trazer um universo até muito da cultura açoriana, isso é uma coisa muito forte. E também existe um cuidado que muitas crianças vêm de fora de Florianópolis. Sim. Então tem algumas unidades que percebendo isso, elas tentam trazer elementos de outras culturas para aquela criança, ela se sinta acolhida ali também. Então é muito um trabalho interno da própria diretoria quanto o núcleo de professores e pais. Tentam envolver as crianças, claro que numa creche vem de tudo, vem unicórnio, vem tudo que tu imaginar. E nas EBNs, como algumas têm professoras de artes, essas professoras elas acabam fazendo concurso com os alunos, vamos desenvolver, vocês mesmos desenham. Que bacana. Daí mandam para os artistas analisam o que é possível dentro do espaço que a gente tem, dentro da oportunidade que a gente tem, e tenta executar. Claro que ele não vai fazer igual ao desenho da criança, sim, mas tem a referência. Tem o processo criativo do próprio artista que está ali envolvido. Os estudantes ajudam mesmo na criação. Como é que tem sido isso? Sim, não, é incrível, assim, a gente recebe muitos folhetinhos, assim, com os desenhos dos alunos. A gente vê que tem alunos que têm muito potencial para explorar a partir dali. A gente tenta envolver esses alunos nas atividades também. Temos que ter mais interesse e é esse interesse que a gente quer também despertar, né? Ele vê assim, pô, essa pessoa tá aqui, ela tá trabalhando, ela tá... É a profissão dela, numa dessas, por que não eu posso tentar seguir nesse caminho? Então, despertar isso nos alunos é super importante. Porque além de embelezar o ambiente escolar, tem essa questão da valorização do artista, né? Isso. Que ganha um espaço, que tem ali um espaço para mostrar a sua arte, para dar voz, né, à sua arte. A gente tenta sempre explicar até para a unidade, né, que o artista ele já vem... Ele tem consigo o seu estilo, a sua estética. Então a gente tenta... Que é o traço. É o traço, Aí a gente tenta sempre incluir essa estética do artista para não ser só uma reprodução de alguma imagem que às vezes viu na internet. Então, no meu entender, assim, essa oportunidade de tu deixar o artista também explorar o seu estilo, mostrar para as pessoas, olha, essa aqui é a minha identidade visual. E isso acaba valorizando o artista também. Então, eu acho super importante essa relação artista, escola, estudante. Equilibrar tudo isso, né? Para que tudo, enfim, para que essa representação seja de verdade de todos os envolvidos. É bem importante esse olhar de vocês da valorização do artista local também, né? De convidar para fazer esse trabalho pessoas que já convivem e têm uma relação com o bairro. Isso. Como a gente vê que cada artista ele atua localmente mesmo, o grafiteiro normalmente ele começa pintando o seu entorno. Então, o fato de ele estar envolvido no bairro e poder executar a sua obra ali, naquela unidade que muitas vezes ele estudou ali, até o filho estudou ali, é o que eu acho que é a valorização mesmo né, do trabalho. A gente espera, né, conseguir trabalhar com pelo menos 50 artistas, assim, porque é super importante, esse projeto é para todos, assim, né? Então... Vocês começaram pelas escolas do futuro? O primeiro projeto da Secretaria de Educação com esses artistas foi até na Escola do Futuro da Tapera. Foi feito toda a identidade visual de todas as salinhas, e cada uma tem uma temática diferente, né? Lá é interessante aquele estilo de unidade de educação, que tem a sala de matemática, tem a sala de geografia, e cada uma das salas tem uma própria temática. Os artistas desenvolveram essa estética ali. É bacana. Lá, para quem não conhece, né, Victor, os estudantes, eles... Não é o professor que muda de sala, são os estudantes que mudam de sala. Então, para a sala de matemática, há uma temática adequada, para de ciências também. Sim. Isso foi bem interessante, porque isso dá para ver que a criança, ela adentra naquele universo, assim, né? Então ela sente, não, agora é geografia. Então tem vários elementos que estimulam isso. E claro, a arte, assim, no meu ver, é também a estimulação, né? De sentidos e tudo mais. Sim. Então é isso que a gente quer despertar nessas crianças, né? O estímulo, é o zelo também por aquilo, né? Então, pelo espaço. E todo esse movimento é uma forma de democratizar, né, a arte, de mostrar que a arte está aí e é acessível para todos.
Com certeza, é acessível para todos. E a arte de rua, a grande diferencial dela é que a arte ela está literalmente gratuita para toda a população. Tu não precisa entrar numa sala fechada ou pagar um ingresso para assistir aquilo. Então, essa é uma das grandes importâncias da arte urbana. E é muito bacana, porque ela transforma mesmo, né? A paisagem urbana, a paisagem do local, né? A gente vê... E tanto que em algumas unidades até a temática normalmente é diversificação também, né? A gente quer, por exemplo, na própria escola da Tapera foi feito todo um alfabeto em Libras. Então, a gente usa aquele muro também como uma plataforma de aprendizagem, né, de educação. Então, a gente vê as criancinhas fazendo os sinais de Libras, aprendendo junto com uma estética de um grafite ali. Tem unidades que tem a estética da ilha, a geografia da ilha de Florianópolis. Então ele vê, no norte tem isso aqui, no sul tem isso. O boi de mamão, daí tem todos os elementos que ela acaba, né, usando a criatividade e a aprendizagem também, né? Sim, sim, com certeza. Victor, você falou que a ideia até o final do projeto envolve mais de 50 artistas. Como é que está a equipe hoje? Vocês já envolveram quantos artistas, quantos grafiteiros aí nesse projeto? E, enfim, e toda uma equipe, que imagino que não seja uma única pessoa, porque os muros, eles são grandes. Como eu falei, já foram pelo menos 35 artistas envolvidos. A gente até fala, se algum artista tiver interesse assim, em participar também, para ir na unidade do seu bairro, conversar com a diretora, com a professora de artes, ver se tem a oportunidade. Alguns casos já está sendo trabalhado, mas a gente quer realmente que todos se sintam contemplados. Então, claro, é um processo longo, assim, é um processo muito rápido também, ao mesmo tempo, porque, imagina, no ano passado foi praticamente entregue uma escola a cada 3 dias. Bastante coisa. Muita coisa, assim. Então, imagina, a gente já está em 90 unidades, em 1 ano e meio de projeto, vai chegar a 122 unidades até final de março. Então, a gente tenta envolver o máximo, claro que a gente não consegue, às vezes não tem nem acesso aos artistas todos, mas a gente tenta, assim, realmente é um processo aberto, a gente quer que todos se sintam... Já dá até para convocar, então, né, Victor? Se na sua escola, no seu bairro, por acaso, a escola ainda não tenha sido, enfim, pintada, né, decorada, que o artista local procure a unidade. Com certeza, com certeza. E esse é o primeiro passo, assim, normalmente são artistas que já participaram ali de alguma atividade naquela unidade. Victor, muito bom conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto nas escolas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Educa Floripa. Eu que agradeço aí a oportunidade, é super importante um tipo de conteúdo como esse, né? Parabéns para toda a equipe, tanto da Secretaria de Educação, quanto o corpo de professores e da diretoria, e principalmente os artistas também, né? Obrigada, Victor. Obrigado, Logo mais a gente volta a falar sobre grafite nas escolas, mas antes a gente faz uma pausa para conhecer uma estudante craque em matemática. A equipe do Educa Floripa foi conhecer a Pietra Ludwig Russo, que foi medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP, uma competição nacional voltada para as escolas públicas e privadas que busca estimular e promover o estudo da matemática, além de contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica. Meu nome é Pietra Ludwig Russo, eu estudo na Dilma Lúcia dos Santos e eu ganhei medalha de bronze na OBMEP. Eu não sabia assim, muita coisa sobre a competição, já tinha ouvido falar, mas eu fui descobrindo assim, depois que realmente teve a prova. Né? A primeira fase foi passada na escola, daí a gente fez e eu fui contar para minha mãe, daí a minha mãe se interessou também, a gente foi pesquisar, daí descobriu que tinha a segunda fase, que era feita em outra escola. E daí quando saiu que eu fui selecionada para a segunda fase, eu fiz tudo certinho, a gente foi na escola que tinha me entregado o bilhetinho, eu fiz e uns meses depois saiu o resultado, que eu tinha ganhado medalha de bronze. Isso ano passado. Esse ano eu fiz de novo, daí eu me preparei mais, né? Eu já tinha entrado pro PIC, né? Porque ano passado, quando se ganha medalha, eu tinha convidado para fazer o PIC, que é Programação de Iniciação Científica, né? Que é tipo um curso que tu faz todos os sábados, assim, de manhã.
Lá no IEE eu faço. Daí eu já tinha o preparo do PIC e uma semana antes da prova eu fiquei estudando bastante cenas. Então, outra vez tu tirou bronze e tu não tinha estudado muito? Não tinha. Eu não fazia nem ideia do que ia cair na prova. Eu tiro notas boas em matemática, assim. Eu acho que eu tenho uma facilidade, sim, mas a prova da OBMEP ela é bem mais focada em raciocínio lógico. Na OBMEP eles valorizam bastante a tua linha de raciocínio, tanto que a segunda fase é descritiva, ou seja, tu tem que escrever toda a tua linha de raciocínio, até quando tu chegou no resultado. E quanto mais diferente for, melhor é, né? E a escola te incentiva? Sim, a escola, bastante. A minha mãe em casa também. E meus amigos. Eu acho que não tem por que não gostar de matemática, porque depois que tu entende, se tu se esforçar um pouquinho pra... só uma simplificada. Se torna uma coisa muito legal de tu olhar para aquilo e tu entender o que tá falando e abre tantos caminhos assim de matemática, um rumo sem fim. Mário, a Pietra sempre foi boa aluna de matemática? Ela sempre foi um destaque, né? Tem mais alunos que também são destaque, mas a Pietra realmente ela foi demais, ganhou uma medalha. A gente teve 2 menções honrosas também, né? E creio eu que esse ano a gente se destaca um pouco mais, pelo que eu conversei com eles, né? Eles foram bem melhor do que o ano passado, então vamos esperar coisas melhores. A gente incentiva bastante, eu faço questão de corrigir, eu faço questão de levar, eu faço questão de trazer para eles onde que eles vão fazer a prova. Então a gente está sempre incentivando os alunos a fazerem a prova da OBMEP. Então, matemática, para quem acha que não precisa, está muito enganado. Não é só para medalhista? Não, com certeza não. Um orgulho não só para a escola, mas para toda a rede municipal de ensino, e a gente espera que esse ano venha mais uma medalha. E a gente continua o Educa Floripa agora falando sobre a arte que vem colorindo os muros de várias unidades da rede municipal. E quem está aqui comigo é a Tuane Ferreira, que é artista urbana. Seja muito bem-vinda, Tuane. Oi, Cíntia. Como é que começou a tua história junto ao grafite? Porque usar a criatividade, usar as cores para transformar cenários é um tipo de arte que vem crescendo cada vez mais. Sim, a arte ela sempre foi presente na minha vida, desde a infância, mas ao longo da vida trabalhando em outras profissões, insatisfeita, eu me relacionava com um artista e comecei nos intervalos do meu trabalho, depois do meu horário de trabalho, comecei a acompanhar ele no trabalho, comecei a ajudar um pouquinho e fui pegando gosto por aquilo e aos poucos foi aumentando isso, já não fui vendo cada vez menos sentido no que eu fazia como trabalho e me relacionar com alguém que era artista, que já vivia de arte, comecei a migrar para a arte e comecei como assistente e aos poucos fui... Agora você tem várias obras espalhadas pela cidade de Florianópolis. Conta um pouquinho pra gente de algumas delas. Sim, nesses últimos 5, 6 anos eu mergulhei intensamente, foi muito intenso, assim, seja de murais de rua ou nas empenas, tive muitas oportunidades de praticar e também de ir aperfeiçoando e espalhando e até a arte urbana tem poucas mulheres, então Verdade. Foi aqui em Floripa principalmente, apesar de pintar há pouco tempo, quando eu comecei a pintar tinham poucas mulheres ocupando espaços mesmo, sendo reconhecidas, para não dizer muito poucas, então eu vi que aquilo que estava me despertando também era algo que ia além de mim. De você também é uma questão de abrir caminhos para outras artistas mulheres nessa área. Mas me conta, você tem um mural ali no centro de Florianópolis também. Tem alguns. Cita alguns que eu assinei a autoria e também alguns que eu tive a participação como assistente. Eu tive a autoria do mural da Antonieta de Barros,
O mural é em homenagem a Vera Sabino, que é o baile místico de Vera Sabino. Também participei da pintura do Cruz e Souza, do Meyer Filho, Natureza do Desterro. Na verdade, são Que vários, bacana, tem bastante que trabalho bacana. no centro. E além desses trabalhos que estão embelezando o centro da cidade, você também tem trabalhos em unidades escolares. Como é que foi esse envolvimento para fazer esse projeto que a gente chama, né, de projeto de grafite nas escolas? O convite, né, veio do Vitor, que a gente já trabalha junto há um bom tempo. Ele já fez a produção de outros murais, de outros trabalhos, e foi muito legal, porque voltar para a escola sempre é muito gostoso, né, e principalmente voltar levando arte, que é algo que desperta um sentimento tão bom nas crianças. Então é sempre muito gostoso, assim, essa experiência, apesar de ter trabalhado a maior parte com creches, então crianças muito pequenininhas, pequenininhos, nos NEM, eles não entendem, mas ao mesmo tempo querem muito participar, entender. É muito especial, assim, principalmente por ter pintado em espaços dentro de comunidades onde o acesso à arte não chega, onde as crianças nunca viram, não tem ali no... E aí vai democratizar, passa pela questão de democratizar Sim. a arte, passa pela questão de valorizar os estudantes e a comunidade local. É realmente uma transformação de cenário, onde Sim, e criar referências, né? Eu sempre falo sobre isso porque eu sou natural de Laguna, né? Uma cidade pequena, e que a única pessoa que faz o que eu faço hoje sou eu, e eu nem moro lá. E eu fui ter o acesso ao grafite, à arte de rua já muito mais velha, através do meu companheiro, lógico que eu já conhecia, já tinha visto antes, mas eu sempre penso na importância. E se eu tivesse visto o grafite criança, se eu tivesse visto ele na escola, se eu tivesse tido esse acesso na minha escola, será que eu não teria começado isso muito antes? Agora, o trabalho que vocês desenvolvem ali junto às escolas, aos núcleos de educação infantil, a gente chama de projeto de grafite na escola, mas ele é um pouco diferente, claro, do projeto da escola tradicional de grafite. Me fala um pouquinho dessa escola, porque na escola tradicional do grafite, vocês têm total liberdade de criação, e ali, junto às unidades, não, vocês ouvem professores, ouvem, né, os estudantes. Sim. Ali nas escolas, o nosso trabalho, ele é um trabalho de mural, né? Ele é um trabalho de muralismo, é um trabalho feito por grafiteiros, mas é um trabalho diferente, porque o grafite em si, o grafite de rua, ele não tem uma estrutura, você não faz com uma estrutura, com um cachê, com uma autorização prévia. Muitas vezes ele tem essa diferença, não é discutido um layout. Nas escolas a gente, todas as escolas, os NEM que eu pintei antes, eu fui, conheci a diretora, conheci o espaço para poder criar o esboço, tive um estudo, ouvi sobre a diretora, ouvi sobre o que as crianças gostavam, como a questão do boi de mamão, que é, né, unânime a paixão das crianças pelo boi de mamão. E o grafite de rua, ele é diferente, né? Ele é uma atitude de você ocupar um espaço que muitas vezes está ali jogado, que te desperta a vontade de levar uma cor. Não necessariamente tem uma autorização prévia, porque a maioria desses lugares onde ele é ocupado são lugares que estão, mesmo são terrenos baldios, são lugares que estão depredados, e que você não saberia nem para quem pedir autorização. E se existe uma autorização, porque essa pessoa não está cuidando desse espaço e está deixando, né, assim, né? Então tem essa diferença, e essa participação também das diretoras, dessa troca com os alunos é muito importante, assim, para o nosso processo criativo, né? O grafite, ele tem sido muito valorizado. A gente tem visto grafiteiros brasileiros ganhando destaque aí no mundo, inclusive. Quer dizer, o olhar vem mudando um pouco para o grafite também. Sim. No Brasil, principalmente, né, a gente tem os gêmeos, que são os irmãos, o Otávio e o Gustavo, que são conhecidos no mundo todo, né, são referência no grafite não só pra gente no Brasil, mas no mundo todo. Houve um momento, assim, também muito importante, que foi no momento que eles pintaram um castelo
em Bruxelas, e isso se tornou, essa notícia no Brasil fez com que os brasileiros olhassem e admirassem, né? Porque infelizmente a gente tem isso, né? Às vezes precisa alguém lá fora valorizar para a gente aqui no Brasil, para a gente valorizar o que é nosso, né? Acontece. E acredito que essa valorização que você fala, ela é um marco muito, essa parte dos Gêmeos, essa contribuição, essa pintura deles nesse castelo, a notícia, a forma como isso impactou, fez com que no Brasil o grafite fosse muito mais valorizado como ele é fora daqui, né? Eu às vezes tenho dificuldade, eu que não entendo muito de desenho, de proporção, de entender como que vocês fazem a transposição da ideia, né, do esboço, talvez no papel, para um muro gigante daquele. Como é que funciona? É muito cálculo aí no meio? Então, primeiro a gente desenvolve esse esboço, né, digital, com base em todo o estudo, reunindo referências em tudo que a gente escuta, né, da diretora, do que eles imaginam para aquele espaço, cria um desenho digital e daí eu tiro uma foto da parede, do espaço e crio um grid e transfiro esse desenho para uma grande escala, né? Às vezes a gente também usa projeção, que daí conta com um projetor para poder projetar, que facilita um pouco mais. Mas E o uso das cores é fundamental, né? Porque o colorido também atrai, né, o olhar. Sim, uma característica bem forte do meu trabalho, inclusive, são as cores, assim, eu gosto bastante de trabalhar com cores, de diversificar, de combinar cores, e eu acredito que as cores, elas têm muita potência, assim, né, cada cor, ela tem a sua energia, tem o seu despertar para cada pessoa, né. Desperta, às vezes, até emoções, né, a gente sabe que há já estudos que falam a respeito disso. Sim, esse final de semana eu perto da minha casa, tinha um terreno abandonado com uma casa e eu e meu companheiro, a gente foi pedir autorização para pintar esse espaço. O dono descobriu que ali era um terreiro, que era um centro espírita, e a gente ocupou esse espaço, pintou. Ele estava jogado desde 2017 e no meio do processo da pintura, a filha desse moço, porque era a avó dela quem cuidava e a avó dela faleceu, a menina apareceu e ela começou a chorar. Ela começou a chorar. A hora que ela viu as pinturas que a gente fez, ela, meu Deus, eu tô emocionada. Que coisa linda, que, sabe, o poder das cores e também a ligação emocional, provavelmente, né? Lembrar de um espaço que tem um carinho tão grande para ela, de remeter à avó dela, né? E é justamente isso, é tocar as pessoas, né? A arte de rua, ela faz isso. Ela toca as pessoas, ela transforma os cenários. Sim, era um lugar que estava ali abandonado desde 2017, totalmente sem vida e do nada estava causando emoção em alguém, choro. A gente sabe que cada artista vai por uma vertente, tem o seu traço, né? Mas o que você busca, principalmente nos teus trabalhos? Eu trabalho bastante com os florais, né? Eu gosto bastante das flores, dos florais. Eu acho que a natureza, ela é uma forma de conectar todas as pessoas, né? Porque não existe quem não gosta de natureza e se não gosta da estranha pessoa, né? Não é bom sujeito não é, não é. Então eu opto muito por trabalhar com a natureza, em pintar a natureza, porque ela é além das cores maravilhosas que a gente tem, as possibilidades infinitas de reproduzir a natureza, de interpretar a natureza, né? Porque eu trabalho com os florais, mas eu nunca reproduzo a flor, um realismo, né? Eu tiro uma foto da flor ou eu pego uma referência e reproduzo. Eu sempre incorporo aquilo ao meu olhar e interpreto e crio a minha linguagem, né? Coloco a minha linguagem naquela flor. E eu acredito que a natureza, as flores, quem não quer flores no caminho, né? Claro, exatamente. Nosso tempo está quase acabando, só para saber, você está pintando algum mural em algum NEIM nesse momento? Está com algum trabalho em andamento? No momento, eu estou conversando com uma diretora para começar um novo NEIM, mas não estou pintando ainda não. Será que vem mais um boi de mamão por aí? Provavelmente, né? As crianças, eles amam, é muito legal, assim, ver a emoção, eles estão pequenininhos, assim, surtando de, ai, meu Deus, que bacana. Olha isso, prof, olha, boi de mamão, e eles piram e cantam, é muito legal, assim, é muito emocionante ver. O resultado.
né, Sim. do teu trabalho. Tuane, super obrigada pela tua entrevista, pela tua vinda aqui no Educa Floripa. Eu acho que para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho, desse teu trabalho também de desbravar aí para novas mulheres artistas, né, artistas urbanas, né? Super Sim. obrigada. Obrigada também pelo convite. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.